Olá, amigas, amigos. Nós estamos iniciando mais uma live das nossas terças-feiras. Se você está me ouvindo nesse instante, você certamente está acompanhando a nossa gravação. Nós estamos informando as pessoas que começamos o vídeo ao vivo, recebendo Vera, boa noite. Carlos Della Porto, boa noite. Boa noite, Olsen Editora, Simone Lobac, a Ana Lúcia, Ciene Oliveira, Odontologia, boa noite. Boa noite, Bruno Gouveia Freitas, Henrique Zani, boa noite. Luciana Borges, boa noite, Luciana. Kátia Maria, Olenka, Viana Diniz Campolina, essa turma que sempre está aí conosco. Nobre Tendência Kids, boa noite. Beth Borges, Alexandre Magalhães, boa noite. Clênia Oliveira, boa noite. Peixe Descalço, boa noite, que nome interessante para nosso contato. Nós estamos aí começando a nossa conversa e vamos falar hoje de um tema que está sempre atual, que é sobre a dor crônica. E o que a saúde mental pode falar para nós sobre a questão da dor crônica? Então, a nossa conversa hoje é sobre esse tema extremamente importante na vida de todos nós, porque à medida em que nós vamos envelhecendo, as dores vão surgindo, e muitas delas vão acabando ficando na nossa vida, cronificando. Então, se você tem alguém que conhece, que tem alguma dor crônica e gostaria de entender um pouquinho mais, nós vamos falar disto, né? Boa noite, Luísa Ribeiro Confecções. Boa noite, Meire Sanafia. Boa noite, Edna Silva Tito. Boa noite a todo mundo que vai chegando aí. Morgane, psicóloga Márcia Ferrarini. Boa noite, colega. Nós estamos começando a nossa live dessa noite, lembrando a todos vocês que, se quiserem, avisarem as pessoas que têm algum tipo de dor crônica, que tenham interesse em entender do tema, ainda dá tempo, enquanto nós estamos recebendo as pessoas no nosso Instagram, e aqueles que quiserem depois podem dizer às pessoas. Normalmente essas lives ficam gravadas no Instagram e depois de editadas elas vão para o meu canal no YouTube, Dr. Roberto Lúcio YouTube, que é um canal sobre saúde mental e espiritualidade. Boa noite, Luiz Alfredo, esse amigo. Boa noite, Tainá Ramos, Carol Bento, Olsen Editora, Tônio Ariana, Tônio. Boa noite, Sofia Furtado. Sejam bem-vindos da nossa conversa dessa terça-feira. Muita gente, às vezes,
levanta, mas eu não tenho nenhuma dor crônica. Você vai envelhecer e certamente, como a grande maioria das pessoas que cuidam ainda de maneira inadequada da saúde, vão conviver com esse tipo de desafio. E se você já convive, é uma oportunidade de fazer uma reflexão diferente sobre tudo isso. Por que que nós escolhemos esse tema? Primeiro, pelo interesse que as pessoas têm, né? Depois, né, a gente está constantemente convivendo na profissão com queixas de dor. Mesmo sendo um psiquiatra, os pacientes relatam as suas dores. Não são só as dores emocionais, porque não é dessas dores especificamente que nós vamos falar. Nós vamos falar daquelas dores que se manifestam no corpo, né? Que incomodam as pessoas, que levam as pessoas a buscarem tratamento, que reduzem a capacidade dessas pessoas, muitas vezes, de trabalhar, de fazer exercícios, de se divertirem. Então, o nosso tema hoje, né, é extremamente voltado para esse campo. E, né, aqueles que nos seguem, né, nós estamos vendo aí algumas pessoas chegando, começando a nos seguir hoje. Mística Única Editora, é um prazer ter vocês aí nos seguindo, que a gente possa trazer não só esse tema, mas outros temas que possam te aumentar o conhecimento, te auxiliar na vida diária e auxiliar as pessoas que estão ao seu redor. E quem já nos acompanha, eu gosto muito de falar de conceitos, para a gente entender sobre o que a gente está falando. E nós vamos, então, começar com o conceito de dor, simplesmente a palavra dor. Do ponto de vista clínico, a dor é um sintoma multidimensional complexo. Ou seja, ela não se manifesta numa dimensão só. Alguém que apresenta uma dor física, essa dor vai ter uma repercussão psíquica na vida dessa criatura. E conforme a intensidade, a qualidade, o tipo de dor, essa dor vai influenciar, inclusive, na abordagem, nos aspectos espirituais da criatura, de como ela entende, o que aquilo representa na vida dela. E é uma coisa complexa, porque nós convivemos com uma realidade que ela não pode ser esquecida, que não há um sistema de medição de dor. Se alguém nos fala profissionalmente que ela está com uma dor, nós temos a obrigação de ouvir e escutar essa dor, buscar entender esse processo e oferecer alívio, né, melhora e, se possível, a remissão dessa dor na vida da criatura. Então, não há como eu dizer para alguém que a dor dessa pessoa é uma mentira, é uma farsa. Isto
além de ser um atrevimento, é um sinal de que a gente não sabe, na verdade, o que é a dor. Né? E a dor, ela necessariamente, ela não é acompanhada de uma lesão, né? De um sinal evidente na vida da criatura. Então, muitas pessoas pegam esse contexto para dizer que aquilo é mentira, que aquilo é falso, que aquilo é uma encenação. E um profissional, ele não deveria, a momento nenhum, abordar esse contexto nesse sentido. Dentro ainda dessa perspectiva, o que nós temos é que o relato pessoal é, clinicamente, a medição mais válida que nós temos para a dor. Então, falar em dor é centrar no paciente, centrar naquilo que ele te relata, centrar naquilo que ele vive, centrar naquilo que ele apresenta na caminhada dele. E antes de qualquer tipo de interpretação psicológica, nós precisamos avaliar a dor da criatura. Quando nós falamos em dor do ponto de vista clínico, nós temos dois termos que são importantes serem lembrados. Um é a dor e o outro é um palavrão da área médica, mas que é fundamental ser diferenciado, que é a nocicepção. O que é a dor e o que é a nocicepção? Então, nós falávamos aqui que a dor é um fenômeno multidimensional e complexo, né? E dor e nocicepção são coisas diferentes entre si, embora possam estar presentes numa mesma situação. Então, o que é esse nome que eu estou trazendo para vocês aqui, que é a nocicepção? A nocicepção é uma atividade produzida no sistema nervoso por um estímulo potencialmente lesivo. Então, a nocicepção é algo, né, neuroquímico. É a manifestação no cérebro do aviso de um estímulo em qualquer parte do corpo potencialmente lesivo. Então, quando a gente fala em nocicepção, nós estamos falando de uma reação neuroquímica. A nocicepção, ela é um dos aspectos da dor. Porque a dor em si, ela é a percepção individual da criatura dessa nocicepção, dessa atividade neuronal que detecta esse estímulo lesivo para o indivíduo. Então, do ponto de vista do estudo, eu posso detectar a nível cerebral, ou a nível do sistema nervoso, né,
a reação a partir de um estímulo em determinada parte do organismo. Seja um estímulo externo, seja um estímulo interno. E esse estímulo pode vir de qualquer tipo de elemento, né? De uma agulha, ele pode vir de um líquido corrosivo, ele pode vir de um tecido inadequado, da presença de um calor intenso por uma chama, ou de um frio intenso pela aproximação de um pedaço, né, um bloco de gelo. Então, essa atividade, ela pode ser detectada. A dor, ela é uma elaboração intelectiva e afetiva ou emocional disto que acontece a nível do estímulo lesivo até a percepção da atividade neuronal, que acontece de maneira muito rápida, né? E às vezes essa rapidez é fundamental para proteger a vida da criatura. Então, antes de falar um pouquinho, né, sobre a dor crônica, que é o nosso assunto, nós vamos pelo menos dizer um pouco o que é uma dor aguda, para a gente poder entender melhor tanto a dor crônica e quanto a dor psicogênica, que também vai ser nosso motivo de estar conversando. A dor aguda, né, nós podemos dizer que é muito próxima do conceito da nocepção, né? O que nós chamaríamos de dor aguda é essa reação do corpo, do ser, a esse estímulo. Geralmente, né, essa dor aguda, ela é fisiológica, né, ela está ligada a esse processo que nós falamos agora, e ela é causada por processos orgânicos, né? Coisas que acontecem no organismo e que o organismo responde, e essa resposta é interpretada como uma dor. Ela tem um objetivo muito claro, porque o objetivo dela é de alertar e defender o organismo. A ausência da dor, né, é algo perigoso para as pessoas. Há uma doença, né, que ela está presente na história da humanidade. Hoje ela tem tratamento, mas ela ainda se manifesta principalmente, né, em países e áreas muito mais pobres, com menores cuidados, que é o mal de Hansen, né, que antigamente era chamado de lepra, aonde há uma perda da sensibilidade dos receptores periféricos. Então a pessoa passa a não sentir dor, e essa não percepção de dor, ela tira a defesa da criatura. Então, quando esses quadros se desenvolvem,
ou quando você tem uma perda da sensibilidade por um traumatismo, né, ou um processo infeccioso que ele atinge o nervo e incapacita essa área de sensibilidade, o indivíduo corre muito risco, né? Antigamente, os rancenianos, às vezes, eles colocavam a mão, né, no fogão, e aí nós vamos lembrar uma situação que é um fogão de lenha, aquela coisa que às vezes muito quente, eles não percebiam, não tinham a sensibilidade, e quando viam, estavam queimados em carne viva porque não percebiam esse tipo de dor. Então, a dor aguda, na grande maioria das vezes, ela é um elemento fundamental para a sobrevivência da criatura. Então, tem muita gente que diz que gostaria de não ter dor, de não sentir dor, de não conviver com a dor, né? Isto é uma fala de quem não compreende a função desse tipo de dor. Então, ela tem como características bem marcantes que ela é uma resposta do sistema nervoso autônomo, né? Essa parte do sistema nervoso que traz essas respostas, é uma dor aguda do ponto de vista clínico, ela deve ter uma duração menor do que 3 meses, né? Então, a grande maioria dos autores, depois nós vamos voltar a falar disso, né? Acredito que você pode conviver com determinadas dores e interpretá-las como agudas até 3 meses, e normalmente essas dores têm uma causa definida. A dor crônica, ao contrário, né, não no sentido de que ela não tenha determinadas coisas, ela em si mesma tem um caráter patológico. É como se ela se transformasse, né, num sujeito à parte dentro do adoecimento da criatura. Então, ela muitas vezes ela está ligada a determinadas patologias. As pessoas que têm artroses, artrites, que têm desgastes articulares, elas passam a conviver com uma dor associada com um processo degenerativo de determinada parte do organismo. Né? Mas a dor em si, muitas vezes, ela é lida, né? Vista pelo paciente como algo que se acrescentasse àquele processo, porque às vezes ele não se lembra do outro contexto de onde a dor veio, mas a dor permanece o tempo todo sinalizando a vida dele. Muitas vezes essa dor crônica, ela não tem uma clareza entre a causa e efeito. Então, é muito comum uma pessoa apresentar há meses uma dor na perna, né, seja em qualquer um dos membros inferiores, o direito ou o esquerdo, fazer todo um processo de avaliação, todos os exames possíveis, não se encontrar uma causa,
e a dor está ali presente. Infelizmente, quando isto acontece, as pessoas, porque nós estamos acostumados com esse axioma da causa e efeito, que tudo tem que ter uma causa, né? E como é uma dor na perna e a perna não apresenta nada que justifique a dor, então as pessoas começam a questionar. Será que essa dor existe mesmo? Será que isso é mentira da criatura? É uma farsa da criatura? Né? Ou, por outro lado, as pessoas dizem assim: isso é dor emocional. Como se a dor emocional ela fosse menor, menos importante, menos impactante e menos danosa do que uma dor física. E quando nós falamos com os pacientes sobre uma dor emocional, eles às vezes ficam com muita raiva do profissional porque eles acham que a gente está dizendo que eles estão mentindo. Porque essa é a interpretação que é comum entre o leigo. E essas coisas não são realidade. A dor crônica, ela não funciona como um sistema de alerta e defesa. Ela não está ali para manter a sobrevivência da criatura, né? Ela alerta o tempo todo que ela está presente, mas ela necessariamente não está alertando sobre uma urgência que precisa ser tratada, abordada, um fenômeno que precisa ser afastado para que a pessoa sobreviva nesse contexto e nessa situação. Então, o que essa dor representa, na verdade? A presença dessa dor, ela fala de um desconforto. Quando alguém, principalmente, apresenta uma dor que não há uma causalidade orgânica anterior e que essa dor permanece constante na vida dessa criatura, ela está dizendo que essa pessoa está convivendo com algum tipo de desconforto. Me lembro de um caso de uma paciente há muitos anos atrás que apresentava uma cefaleia muito grave. Uma cefaleia que muitas vezes significava, né, necessidade de internação. Ela foi avaliada por muitos especialistas e nenhum conseguia identificar a causa daquela dor que era tão intensa e perturbava a vida daquela pessoa de tal maneira. Ela foi encaminhada para um processo terapêutico, psicoterapêutico, para fazer uma terapia.
E durante a terapia, ela foi trabalhando determinada situação com a qual ela convivia e que a sua crença religiosa, a sua moral era discordante, porque ela vivia uma situação de adultério, e esse adultério ele não era falado em nenhum momento, ele chegou a um determinado momento e que o desconforto foi muito grande e que ela então narrou para o terapeuta o que ela vivenciava há muito tempo. E ao terminar esse relato, ela, sem se perceber, ela disse: isso me dá uma dor de cabeça. Foi quando, ouvindo essa expressão, né, nós voltamos para ela a expressão e falamos: o que é que acontece? Ela se assustou com a pergunta, ela não tinha consciência clara da percepção da sua última frase. Nós voltamos à pergunta e quando ela se deu conta, ela assim, me causa uma dor de cabeça, né? E eu somente disse, uma dor de cabeça que até agora não te deu sossego. Ela entrou numa crise de choro profundo e a partir daquele dia ela passou a não ter mais as crises na medida que ela conseguiu trabalhar o auto-perdão, a mudar a sua situação, o seu contexto, e até o seu falecimento, ela não voltou a ter nenhum episódio, e isso aconteceu 10, 15 anos após esse trabalho terapêutico, e a gente sempre tinha notícias, desapareceu esse contexto. Então, essas dores, elas falam de algum tipo de desconforto. Não necessariamente interpretar que ela está falando de adultério, de pecado. Pode estar falando de um segredo pesado na vida, de um abuso que não foi nunca compartilhado, né? Então, de uma interpretação de um sofrimento interno que ela nunca conseguiu dar vazão para resolver. A dor crônica, ela persiste ou existe apesar das lesões. Então, esse tipo de dor, ela pode estar presente junto com a lesão que causou o primeiro momento e ela permanece. Uma característica muito marcante é que muitas dessas dores, elas são desproporcionais ao tamanho da lesão ou ao momento evolutivo daquela lesão a qual ela está relacionada. Então, às vezes, é uma pequena lesão num processo que já não deveria estar tendo manifestações tão intensas e a dor é intensa e insuportável na vida desse indivíduo. Então, é importante também nós nos lembrarmos que essa dor, ela necessita
de um cuidado pessoal. Ela precisa ser acolhida, né, dentro da individualidade da criatura. Nunca interpretada como uma farsa, como uma mentira, como um jogo, porque nós não temos como medir a dor do outro. Nos estudos sobre a dor, né, há relatos, né, trabalhos que falam de uma dor crônica a partir de um mês, e outros estudiosos mais conservadores só consideram uma dor crônica se ela permanece mais de 6 meses. Isso depende do autor, né? Depende da abordagem, né? O importante é a gente lembrar que essa duração ela é maior do que a proporção e os reflexos, às vezes, da própria lesão quando ela é identificada. E quando ela não é identificada, eu não posso dizer que o indivíduo está exagerando porque a dor era X e agora é 2X. Essa é a abordagem que a criatura traz. Ela necessariamente não vai ter uma relação com processos patológicos, mas em muitos casos isso acontece. E essa dor crônica, ela pode ser intermitente ao longo de um grande período ou constante durante, né, um período mínimo aonde os estudos interpretam esse quadro como um quadro de dor crônica. Nós vamos pensar o seguinte, né? A dor crônica, ela é construída na visão da criatura, né, ou melhor, na realidade da criatura. Então, muitas vezes, o primeiro momento é aquele estímulo nociceptivo. Ou seja, há um estímulo a partir de um elemento potencialmente lesivo. Esse estímulo, ele persiste, né, na pessoa. E o que acontece nesse processo? O que acredita-se que acontece nesse processo? Há um fenômeno que é o fenômeno da neuroplasticidade, né? Então, haveria, né, do ponto de vista orgânico, né, uma redução do limiar de ativação das células nervosas, né? Então, com uma modulação da dor. Então, a pessoa, ela sente uma dor numa intensidade maior, porque houve essa mudança a partir desse estímulo. Então, essa redução desse limiar, ela aumenta a sensibilidade da pessoa, então ela tem uma maior sensibilidade à dor, né? Ou ela poderia ter um fenômeno que pode estar associado ou se desenvolve, que é a hiperalgesia, ou seja, uma expressão da dor exagerada.
se nós pudéssemos fazer tipo uma comparação, é que essa mesma dor em alguém que não tivesse essa sensibilidade, ela não teria a intensidade que tem nessa criatura, por esse contexto que nós levantamos. Porque há um desconforto, né? Há algo que é inerente da criatura e que precisa ser acolhido, que faz com que ela tenha essa situação. E o que seria esses elementos? Então, a gente traz que certamente o que faz com que a dor crônica seja assim são os componentes afetivos emocionais presentes naquela criatura. Ou seja, o colorido da dor é feito pela afetividade e pela emocionalidade da criatura. A forma como ela recebe e como ela interpreta e convive com esse tipo de estímulo. Como, né, isto é individual, né, nós não podemos nos esquecer que o conceito de dor, em termos de expressão, ele também é individual. Algumas pessoas falam de dor como algo aterrorizante e outras pessoas falam da dor como algo normal, que incomoda, mas de menor importância. Isso é um conceito individual. E nós temos, nesta questão da individualidade, da interpretação e da visualização emocional da dor, que culturas diferentes lidam de formas diversas com a dor. Né? Que há pessoas que trabalham com a dor, né, de uma forma bastante diferenciada de outras. Culturas onde, por exemplo, há muita violência ou trabalhos muito brutos, né? As pessoas aprendem a lidar com as dores com menor reatividade do que culturas onde as pessoas não lidam com isso. Então, um indivíduo que trabalha em obras, um indivíduo que trabalha no serviço da agricultura familiar, que está acostumado a andar de pé descalço, pisar em pedra, em espinho, essas coisas todas, eles vão criando uma relação com essas dores diferente do indivíduo que foi criado na cidade, dentro de um apartamento, que não tem contato com esses elementos que estimulam a parte nociceptiva da dor, né? E esse outro indivíduo, uma agulhinha que fura o dedo dele, é possível causar uma reação enorme na vida dessa criatura. Existem culturas que estimulam o sacrifício físico, não é o sacrifício de matar alguém, de você fazer o silício, né, que é pegar, por exemplo, aquele chicote
que era muito comum em outros tempos da Igreja Católica, mas que dizem que ainda há comunidades que fazem isso, né? E elas não são tão poucas, né? A gente talvez não conviva com isso numa cidade grande como eu vivo em Belo Horizonte, mas no interior, na parte mais longínqua do Brasil, às vezes isso acontece, como acontece em culturas na África, no Oriente, na América Central, em que esses sacrifícios eles são vistos como uma necessidade da criatura. Então a interpretação ela é diferente. A experiência anterior à dor, ela vai fazer com que a nossa leitura de uma nova dor seja muito diferente. Então, se você nunca passou por uma situação de dor, a primeira vez que você sente dor, você vai interpretar esse sofrimento, essa reação, como algo muito incomodativo na sua vida. Se a pessoa convive na sua caminhada da vida com muitas dores físicas, já teve muitos tipos de adoecimentos, às vezes a dor que vem, ela é interpretada como se ela fosse muito pequena, ou se ele, nesse convívio com a dor, criou um trauma tão grande nesse processo, ele vai, ao sentir uma nova dor, ficar pior e vai acrescentar esses aspectos emocionais à sua dor. Né? Nós vemos, por exemplo, que na cultura, numa própria cultura, né, às vezes as mulheres, né, isso é uma coisa muito, muito comum, conviverem com dores mais facilmente do que os homens. Até porque, por uma questão de desenvolvimento hormonal e estrutural, as mulheres passam a viver com cólica menstrual, com desconfortos dessa situação. A mulher vive uma das dores mais intensas, né, interpretadas como mais intensas, que é a do parto. E o homem, não tendo isso, ele é um indivíduo que apresenta reações muito intensas contra a dor. Né? Um homem com dor dentro de um serviço de pronto-socorro, ele comumente vai dar mais trabalho do que uma mulher. Nesse contexto, na dor crônica de um homem e de uma mulher, a resposta masculina também é mais incomodativa, vai haver mais reclamação, um relato de maior intensidade por esse contexto da vida dele. Geralmente, essas dores, elas apresentam, concomitantemente com sintomas depressivos e ansiosos. Então, a depressão, e nós vamos falar dela especificamente daqui a pouco, e a ansiedade, elas podem fazer com que a dor permaneça, ela se cronifique, e a intensidade dessa dor em relação a uma lesão anterior,
a um processo que aconteça com as pessoas, serem mais intensas numa criatura do que na outra. Depois, né, quando a gente fala dos componentes afetivos emocionais da dor, nós não podemos esquecer a atribuição dos significados. Uma dor na perna, no braço, ela é incomodativa, ela pode criar dificuldades para criaturas, mas uma pessoa que passa a viver com um desconforto doloroso, mesmo que seja intermitente, mas constante, na região pré-cordial, né, na região próxima ao coração, isso vai sempre incomodar mais. Porque na nossa leitura cultural, nós temos uma atribuição que dor no peito é uma coisa muito grave, porque pode matar, né? Então, nós temos esses elementos e nós não podemos esquecer disso. Uma coisa que fica clara para os estudiosos é que os pacientes mais sensíveis à dor aguda apresentam maior propensão para dor crônica. Então, quem é muito sensível à dor aguda tem maior possibilidade de desenvolver dores crônicas na sua caminhada. É importante, antes de considerar uma dor como uma dor crônica e psicogênica, né, que não se encontra uma causa emocional, é necessário se investigar uma desregulação do sistema nervoso central como causa de síndromes dolorosas, como no caso da fibromialgia. E nós temos, né, que lembrar que os processos psicológicos governados pelos centros cerebrais, eles estão conectados à modulação da dor. Então, a ansiedade, o medo, a tristeza, né, a preocupação, a raiva, isto pode provocar estímulos nocivos, desagradáveis, aversivos, aumentando a intensidade da dor e cronificando a dor. Então, nós temos muitas pessoas que apresentam dores crônicas que estão diretamente associadas a comorbidades no campo da ansiedade e da depressão, principalmente. E nesse contexto, né, a depressão tem uma correlação muito grande com a dor e com a dor crônica. 65% dos deprimidos relatam uma ou mais queixas de dor. Então, diante de pessoas que se queixam de dores crônicas, é importante ela ter uma avaliação por um profissional, né, especializado para identificar, às vezes, um quadro de depressão que está agravando ou mantendo esse tipo de dor. Existem trabalhos, né, e os trabalhos são diferentes a depender dos lugares, das interpretações, mas que mostram que a depressão
ela está presente em 5 e até 85% das condições dolorosas. Então, alguns trabalhos apresentam uma baixa incidência, mas não deixa de existir. Mas outros levantam, né, até 85% de quadros de depressão. Ou seja, de cada 10 pessoas que têm dores crônicas, pelo menos 8 têm um quadro de depressão. E existe cada vez mais sendo comprovado uma associação nas pesquisas entre a presença de uma depressão grave e de dores crônicas. Isto, né, cobra de nós a necessidade de fazer essa avaliação. E alguns estudiosos consideram que o quadro depressivo, ele em si mesmo pode modular de forma a intensificar uma dor que a pessoa apresenta. Ou seja, as pessoas deprimidas, elas têm interpretações para as suas dores com uma magnitude diferente das outras pessoas. Por exemplo, né, deprimidos com pensamentos catastróficos, né, que tem uma visão pessimista, acha que tudo vai acabar mal, que tudo vai ser ruim, com um pessimismo intenso, eles, quando relatam as suas dores, diante de fatos que também são dolorosos ou de situações que também são dolorosas para outras pessoas, com uma magnitude muito maior do que aqueles que não são deprimidos. Algumas pesquisas nos lembram que, tanto nos quadros de depressão, quanto nos casos de dores crônicas, nós temos 2 sintomas muito frequentes. Um é a ansiedade, o outro é a insônia. Então, deprimidos e portadores de dores crônicas têm mais sintomas ansiosos e têm mais distúrbios do sono. Muitas vezes, o que se interpreta como inúmeros despertares e seria uma alteração só do sono, na realidade, a resposta à dor que a pessoa apresenta e com o qual ela convive o tempo todo, então ela não identifica a não presença dessa dor, e dormindo essa dor incomoda e ele acorda várias vezes por causa desse contexto. Nenhum trabalho, né, tem clareza quando nós falamos de uma dor crônica psicogênica e depressão, de quem que veio primeiro, quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Na presença desses 2 elementos, de uma depressão grave e de uma dor crônica, a gente não sabe se foi a depressão que levou à dor ou a dor que levou ao processo depressivo.
né? Os dois elementos estão aí presentes e, embora isso seja interessante, do ponto de vista de pesquisa, na prática não vai diferenciar muito, né? Se você vai ter que tratar a depressão, vai ter que trabalhar com a dor crônica. Só para lembrar, porque aqui tem vários psicólogos, tem pessoas aqui que trabalham, né, com pacientes com dores crônicas, né? A gente não deve desconsiderar nunca a queixa. Ela deve ser levada a sério. É importante, principalmente para psicólogos, terapeutas que não são médicos, encaminhar essas pessoas para uma investigação cuidadosa e para um tratamento adequado das comorbidades psiquiátricas, dos quadros de transtorno de ansiedade, dos quadros depressivos, para se lidar com essa situação. É importante quem trabalha com isso avaliar o uso de substâncias lícitas e ilícitas que muitas vezes estão presentes para esconderem a dor crônica. Por sinal, né, esse elemento, nesse contexto, a gente vê nos quadros da dor da alma, que é o termo que eu gosto de usar, essa dor psicogênica forte, as pessoas se automutilarem, se cortarem, se queimarem pontualmente, se machucarem e dizerem que quando sente a dor física, elas têm um alívio da dor interna que elas sentem. Então, esse manejo, muitas vezes as pessoas usam drogas, não é que elas não estejam num processo de dependência, mas muitas vezes essas drogas adentram uma história de dor crônica e que se transforma num abuso para anestesiar essas dores. E um profissional que lida diretamente com o paciente com dor crônica, ele deveria, né, sempre assegurar ao paciente que o seu tratamento vai continuar, mesmo que não haja uma melhora da dor. Porque muitas vezes os pacientes têm medo disso, de a partir do momento que não se conseguir uma causalidade e não conseguir respostas medicamentosas de alívio total dessas dores, que o médico vá abandonar esse tratamento. Então, ou seja, o terapeuta, né? A gente fala como médico, mas qualquer terapeuta que esteja trabalhando com essas pessoas. Então, nós também temos que ter o cuidado, enquanto profissionais, né, de auxiliar o indivíduo no manejo do controle da dor. Existem instrumentos, principalmente no campo da espiritualidade, né, além do uso do exercício respiratório, mas a meditação, as terapêuticas, né, usando as visualizações de cenas de pessoas que causam bem-estar a essa criatura, né? Há trabalhos, né, que mostram que pessoas que fazem trabalho
né, assistencial, sem buscar algum tipo de recompensa, se doando, ajudando, elas conseguem, por causa da liberação de substâncias, principalmente da ocitocina, né, que é o hormônio presente no parto, essa ocitocina é hoje considerada, né, o hormônio do amor, da afetividade. E quando ele é liberado no corpo, ele dá uma sensação de bem-estar. Então, nós temos instrumentos importantes para essa ajuda num outro nível, dentro das condições que a pessoa tenha para realizar algo. Auxiliar essas pessoas a saírem da condição de vítima. O vitimismo não ajuda. O vitimismo aumenta o negativismo, o pessimismo da criatura, e isso não ajuda a criatura. O vitimismo é usado para manipular as pessoas muitas vezes. E esse jogo de manipulação é um sinal de um adoecimento psíquico que precisa de cuidado, precisa de atenção da criatura, né? De lembrar que, apesar daquela dor, a pessoa pode ser ativa num outro cenário, numa outra condição, e buscando essa atividade, ela pode ter melhores condições de caminhar. Sempre que se lida com um paciente desse, quem trabalha com isso deve informar sobre o tratamento, deve montar um plano terapêutico com esse indivíduo, né? O paciente e os familiares devem participar disso. Isso auxilia muito a possibilidade de melhora. E então a participação ativa do paciente no seu tratamento, ela facilita a abordagem terapêutica nos resultados necessários. Lembrando que a dor, né, que se chama psicogênica, que é essa dor crônica, que se manifesta em determinada parte do corpo que você não tem uma lesão, uma justificativa para ela, né, que essa dor psicogênica, ela pode estar presente também se tiver uma lesão. Ou seja, da lesão, existe um agravamento psíquico da intensidade da dor e do significado da dor na vida daquela criatura. E lembrar que essa intensificação e esse significado, ele decorre de um problema psíquico, mas que não é necessariamente uma doença psiquiátrica. É um adoecimento, um sofrimento da alma, como nós lembramos no caso da nossa paciente aí, da cefaleia, né, que traz para a gente um desconforto e que precisa ser identificado, precisa ser trabalhado, né, e para melhorar as pessoas. E dizer que, por não existir um fenômeno orgânico que justifique essa dor, isto não dá o direito de a gente dizer que essa dor não existe. Porque não há provas científicas da causalidade da dor. Não é do fenômeno nociceptivo, da causalidade da dor. Eu não posso fechar um diagnóstico de causalidade da dor de quem quer que for, nem mesmo da minha dor. Nós não temos prova que a dor daquela senhora
era causada simplesmente pela culpa da vivência do adultério. Então, nós temos que entender tudo isso. E a saúde mental, né, pode oferecer para essas criaturas inúmeros recursos, inúmeros instrumentos, principalmente quando a gente fala da questão da espiritualidade. Às vezes, a meditação, o exercício de relaxamento, a capacidade de orar e entrar em um estado alterado de consciência que te permita tranquilidade, funciona muito mais do que os medicamentos. Então, nós sempre estamos lembrando aqui da importância de se buscarem terapeutas que tenham essa visão integral, principalmente que trabalhem com a espiritualidade. Porque esses recursos, cada vez mais, temos comprovações da sua eficiência na vida do indivíduo, né? Não como uma crença no recurso, mas como uma utilização adequada deste alimento. Eram essas as nossas colocações. Se alguém durante a semana tiver alguma dúvida, podem colocar lá na mensagem do Instagram, nós vamos acompanhar, né? Nós vamos respondendo alguma coisa sobre essas dores. Propositalmente não falamos aqui de tipos de tratamentos medicamentosos, porque nós sabemos que eles são diversos, depende da área de atuação, de como fazem, né? Nós temos psicofármacos que auxiliam muito nas dores crônicas, mas eles também são antidepressivos, e aí a gente não sabe onde, em que atuou mais e que facilitou. Mas o importante é trazer essas ideias, e se você achou que é importante para você, se você conhece alguém que está convivendo com dores crônicas, se você chegou no meio da live, no final da live, e viu que o tema te interessou, a live vai ficar gravada no nosso canal do Instagram, no nosso canal do YouTube também daqui a alguns dias. Ela vai ser editada para posteriormente ir para o nosso canal do YouTube. E já a partir, né, do final da nossa live, nós estaremos colocando ela para quem quiser acompanhar integralmente. Eu agradeço aí o cumprimento de todo mundo, o carinho das pessoas. Leonice, desejando a todos que a gente durma com Deus, que ela também tenha isso. Eu que agradeço a todos vocês que estiveram conosco. E se lembrem, todas as terças-feiras nós estamos aqui com um tema diferente, às vezes com algum convidado, para falar sobre saúde mental e espiritualidade. Boa noite, um beijo no coração de todo mundo